Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e filhotas de todo este Brasil. Está começando agora para mim e para vocês, mais uma vez, Cantinho Cast. Eu sou a Tilápia Zangada e hoje com o nosso convidado especial, o Tosh. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Tosh, já figurinha carimbada aqui, né? Opa! E filme é melhor do que quadrinhos. Isso aqui é uma obra pra provar o contrário. Pode falar, Tilápia. E aqui sempre com o nosso grande amigo Zartel. Fala, Zartel. Aqui é o Zartel, hoje falaremos de Scott Pilgrim. Passamos um pouco sobre o filme, sobre os quadrinhos, nós indicaremos mais sobre isso. Reforçando, vai lá no site, cantinhocast.com.br, você pode escutar o programa lá enquanto você lê sobre a matéria do que a gente... Caralho, falei tudo errado. Você pode ler sobre o que estamos falando no programa, na matéria também. Lembrando que lá você pode comentar, se você tiver qualquer dúvida ou falar de qualquer erro do programa, você pode escrever dentro do próprio post ou enviar nos nossos e-mails, zartel@cantinhocast.com.br ou tilapia@cantinhocast.com.br. Você tá com preguiça de fazer e-mail? E-mail é uma coisa cringe? Pode também falar com a gente no Instagram, @cantinho_cast. Segue a gente lá. Estamos aí em todos os lugares, meu caro amigo Zartel. Então bora para este programa maravilhoso. Chique, hein? Vamos começar assim, então. Eu e o Tilápia, nós temos uma visão mais tanto do filme quanto do quadrinho. Eu só tenho visão do filme. Eu fiquei muito curioso pra ver os quadrinhos e fiquei... Não, mas ele já viu os quadrinhos, eu vou esperar então pra eu saber como é que eram os quadrinhos a partir deles. Depois eu vejo. Porque eu já tinha lido antes. Eu lembro de ter lido os quadrinhos na época que eu ainda estava fazendo o pré-paz do primeiro ano, lá pra 2010, eu acho. Foi quando eu passei na livraria, assim, aleatoriamente, e achei. E gostei, né, do quadrinho. Os filmes, eu acho que lançou no mesmo ano. Eu lembro de saber, né, que teve o filme, foi bem depois. Na época, eu idolatrei muito o quadrinho. Não tinha gostado tanto, assim, do filme. Porque, diferente do quadrinho e blá, 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 e escambau 4. Mas eu reassisti o filme semana retrasada. A gente demorou tanto pra fazer esse programa que eu até esqueci. Mas eu reassisti o filme e, cara, o filme é genial. Ele, de fato, não cobre, né, toda a história dos quadrinhos. O fato de alguns cortes dentro da história muda a personalidade da Ramona, do próprio Scott, da Knives, de todos os personagens em geral. Mas eu gostei muito dos cortes do diretor. O diretor, ele teve uma sacada pra poder ainda te dar essa ideia de como se você estivesse vendo um quadrinho, que pra mim ficou muito legal. A edição do filme pra mim foi genial. Cara, eu não sabia... Quando eu assisti a primeira vez, eu não sabia que era um filme baseado em quadrinhos. Eu só assisti, tipo assim, tem um filme massa. Pô, parece massa. Pelo trailer aqui, legal, vamos ver. Porque isso foi lá naquela época que eu assistia as coisas na televisão aberta ainda, né? E, cara, eu assisti e eu não consegui associar quadrinhos. Pra mim, eu tinha certeza que era baseado em algum jogo. Uhum. Eu nunca tinha visto falar em jogo dele, mas, cara, era tudo baseado no jogo. Exatamente, era como se fosse um jogo de luta e a história era os garotos lutando. E aí, tem uns pequenos toques que parecem animação, eu ficava imaginando que era um jogo de luta 2D. É, que o próprio quadrinho, ele referencia bastante os jogos, em geral. Ele... o Tilápia voltou. Os quadrinhos, ele referencia bastante jogos. A época que ele foi criado, eu acredito, né, ele utilizou muito do que acontecia mais ou menos entre 2006 e 2007. Tanto é que ele usa um programa lá de e-mail, que eu acho que era... Agora eu esqueci o nome do programa, mas ele, tipo, toda vez que você recebia um e-mail, ele falava You got a mail, you got a mail. E, tipo, ele mostra isso no próprio quadrinho. E os jogos que ele referencia são jogos já um pouco mais antigos, que são jogos muito de Nintendo ou de SNES da época. Tudo que ele não sabia de mangá, ele sabia de videogame. Ele tá com uma porrada de referência. Uhum. Quando começou o filme, eu fiquei bugado com uma coisa. Ele parece o típico nerd. Você olha pra ele assim, cara, nerdão. E aí você fala, não, ele é um nerd, mas ele tem ex. Não, pera, ele é um nerd e namora? Que essas coisas existem? Na minha época não era assim, não. E aí, aparentemente, quando ele começa com a Sho, né? Só que antes da Sho, ele teve duas ex. A primeira ex foi bem no começo do colégio, porque eu entendi, que é exatamente a baterista da banda. Claramente ela odeia ele por conta disso. Mas ele acha que tá de boa. E achou, ele devia ter ficado com a Sho, né? Eu acho que
Era perfeito. O Wallace só tinha dito, cara, ela é boa demais pra ele. Tem esse problema, né? Talvez ela seja boa demais pra ele. Asiáticos são sempre bons demais pra nós. Não, pro Scott ela era boa demais. O Scott foi mó babaca com ela. Aí, beleza, né? Ele sonha com essa garota incrível que vai dizer, eu não sei vocês, mas eu já tive um sonho com uma garota perfeita que eu nunca vi na vida. E a verdade é que se eu visse ela na vida real, eu ia ficar com medo. Porque, caralho, que porra é essa? Ela tava no meu sonho. Você não existe. O que você tá fazendo aqui? Olha aí. Aí já começa o primeiro ponto diferente, né, dos quadrinhos. A verdade é que, de fato, o Scott fica obcecado pela essa menina que ele vê nos sonhos dele, mas a culpa não é dele, a culpa é da própria Ramona. Por quê? Ela, por ser uma garota americana, aí isso aí é o plot dos quadrinhos, por que existe isso, whatever, eles realmente nunca falam, mas existe. Ela, pra trabalhar como entregadora da Amazon, ela usa esses caminhos do superespaço, e um desses caminhos, em específico, passa dentro da cabeça do Scott. Acho que Isso quer dizer que ela consegue entregas rápido porque ela tem poderes e ela utiliza, tipo, buracos de minhoca. Então, exatamente. Só que lá ações pra chegar nos lugares, e aí, numa das dimensões, ela acabou caindo no sono do Scott, é isso? Ela sempre vai pro sonho do Scott, porque é uma via muito rápida lá pelo sonho dele. Então, e na verdade não é que ele tem poderes. Ela até zoou o Scott, falando que nos Estados Unidos todo mundo usa isso. Chega a ser até muito lotado, mesmo que seja rápido. E no Canadá ninguém usa. E aí, o que entra é o segundo bug mental que me deu no filme. Que o filme começa o quê? Parece um romancezinho de boa, parece uma coisa adolescente, meio nerd aqui, porque tem uns toquezinhos nerd, passa um toquezinho do Pac-Man no fundo, a abertura lá mostra a cena como se fosse uma abertura de jogo de fliperama antigo mesmo. É do Zelda, a abertura do filme. Ok, passa o toquezinho da do Zelda, tem razão. E aí, beleza, ele tá com a namorada, ele passa o tempo lá, depois ele descobre a Ramona, e aí eles vão fazer um show, aparece um indiano da PQP voando, poderes, aí o Scott não era mega poderoso, ele começa a dar porrada. Cara, que merda tá acontecendo aqui, mano? O que aconteceu? Por que isso parece normal? Por que ninguém fala nada sobre isso? O Scott tá lutando e o pessoal fala, daqui a pouco a gente se vê, beleza. Falou. E o Scott tá lá levando a surra. Caralho, como assim, mano? Por que os vilões às vezes eles perdem tão nerd tão fácil? Parece tudo foda, não sei o que, blá, e o Scott, soco, acabou. É porque não se trata sobre vilões, não se trata de luta, se trata do Slice of Life. Não vai filosofar nessa porra, não. Depois a gente fala disso. A parte de fato que... Isso pra mim foi um erro, assim, do filme. Eu admiro. Quando você olha a cara do ator, né, o Michael Cera, que ele fez o papel do Scott Pilgrim, ele é muito parecido. Os dois são iguais, são idênticos. Porém, quando ele traz isso pro filme, o Michael Cera, ele não dá essa sensação de que ele conseguiria fazer tudo aquilo, que ele seria aquele fodão que meteria porrada em todo mundo. Porém, nos quadrinhos, desde a época de colégio dele, ele já era uma pessoa que brigava muito. E brigava por ganhar. E não vem com essa porra, que o filme não se trata de... É óbvio que se trata de a história não se trata de lutinhas, foi isso que eu falei. Mas apesar deles não mostrarem que ele briga sempre, quando sobre a ex-namorada da loira lá, da outra banda, ele fala que teve que brigar com ela e levou e socou o cara até fora da estratosfera. Exatamente. Então, não é com a loira, é com a Kim. É bom de porrada. Aquilo foi com a Kim? É porque no filme mudou. A história desse aí que ele teve que lutar pra poder conseguir salvar ela e tudo mais foi com a Kim. Talvez não ficou claro com quem que era no filme, mas eu imaginei que fosse com a loira. Ele brigar com tudo isso pra ficar com a Queen e depois dar o pé na bunda dela, tchau, recepar. Eu tava relendo os quadrinhos, mas eu ainda não terminei de ler todos. Eu parei no quinto quadrinho, né? Então, no quinto quadrinho ele ainda não mostra mais sobre esse passado dele com a Kim. Ele só fala mostra, tipo assim, um pequeno pedaço, mas é o jeito que o Scott lembra como aconteceu. E não necessariamente isso aí foi realmente como aconteceu. Que é um ponto muito engraçado. Não é engraçado, é um fato que ele bota isso, tipo, nas entrelinhas, que ele consegue superar as coisas muito fácil. Mas ele, nessa superação, entre aspas, ele apaga isso da cabeça dele. Ele realmente não consegue lembrar. Ele evita lembrar das coisas. Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Eu tenho uma dúvida. Essas lutas, esses poderes, toda essa magia que acontece, é algo existente nesse universo ou é tudo algum tipo de metáfora para as coisas que acontecem? Não, ele existe mesmo. No quadrinho eles realmente têm essas coisas assim, aleatórias e do nada. Tipo o Wallace que consegue ficar seco fazendo a energia do chi dele e fazer a água desaparecer das roupas e do corpo. Mas desapareceu, tá aí. Ela sai, literalmente. Ele espelha a água do corpo e fica seco. Ele não precisa ficar dando com guarda-chuva por aí. Que ele aprendeu com o namorado gay dele, o Mobile. Namorado gay psíquico, chamado Mob. Mobile. Exatamente, mas ele chama ele de Mob. Não, Mobile, velho. Ele sempre chamou de Mobile nos quadrinhos.
Qual a principal diferença que tem dos quadrinhos pro filme? Cara, a principal diferença são os personagens, com certeza. Eles são bem personagens? melhores explorados. São bem melhores explorados do que no filme, até porque no filme não teria tempo disso. Isso é uma coisa que a gente vive conversando, né? Eu acho que o Scott, ele poderia ser feito hoje novamente, né? Principalmente que teve um revival dele em jogo, né? Pela Ubisoft. Eu acho que ele daria tranquilamente pra ter sido feito numa série, tanto animada quanto live action. E hoje em dia, daria pra contar tudo que ele tem pra contar e eu acho que faria tanto sucesso quanto fez na época. A gente tá correndo no assunto aqui, mas talvez nossos ouvintes não ouviram ainda o filme. Alguém pode fazer um resumo do que se trata o filme? Você, já que foi você só viu o filme, acho que é melhor. Droga, não queria. Eu vou errar. Cara, enfim, o que eu lembro do filme? A história do filme mostra um garoto neto que ele tá numa banda, ele chega com a namorada dele é uma chinesa, Knives, alguma coisa. Knives Chow, exatamente. E aí ele apresenta a namorada pra banda, só que aí a banda fica meio receosa porque, tipo, não sabe se ela vai atrapalhar as coisas da banda ou não. O porquê disso eu não sei, talvez tenha alguma coisa nos quadrinhos antes, mas ok. Enfim, a história do filme gira em torno do Scott Pilgrim, que é esse cara que ele é o baixista da banda. Ele chega na banda com a namorada dele, ele tá tudo dando certinho, eles estão com um ritmo de boa, só que ela é menor de idade, mas talvez não fala exatamente quanto a idade dela, não lembro agora. Acho que é 17, enfim. Se eu não me engano. Eu acho que era 17. Isso já é um ano menor de idade, né? A menos que ele tivesse 30 anos. Mais novo que ele. Só que aí ele sonha com essa garota, isso no filme, né? Que é a Ramona Flowers, uma garota de patins entregando, passando no sonho dele, toda linda, toda maravilhosa, e aí ele acorda, ele fica encantado pela garota, fica obsessivo, e ele acaba encontrando ela na rua. Ele encontra ela numa biblioteca, enquanto eu tava andando com a Knives. Ele vai na biblioteca com a Knives. Por que ele foi na biblioteca com a Knives? Só parte de colegial dela. E aí ele acaba encontrando lá e ele fica obcecado por ela a ponto de ele começar a viajar. Tipo, ele tá. A cena do filme faz o corte que eu acho excelente, que é ele tá na biblioteca e aí a Knives tá lá, Scott. E aí corta a cena com o cara da banda gritando, Scott! E aí ele, você tá tocando uma nota o tempo todo. E aí no filme, realmente, nos últimos 5 segundos, tava tocando só uma nota no baixo. Eu achei isso sensacional, velho. Esse diretor Continuando. A história do filme, depois que ele conhece essa Ramona, ele faz de tudo pra conseguir sair com ela, pra conhecer ela melhor e tal. Só que ele acaba envolvendo com a liga dos ex-namorados da Ramona, porque por algum motivo, o último ex-namorado dela criou uma liga pra impedir o próximo dela arranjar outro namorado. Não entendi muito bem isso. O filme passa com ele lutando com cada um dos 7 ex-namorados dela e no final a surpresa que ele enfrenta, que mais pra frente a gente fala. Acho que foi um bom resumo. Não consigo resumir, velho. Eu vou começando a falar de detalhes, que aí já não é mais resumo. Foi um bom resumo. Eu tenho que ficar lembrando de resumir. Então, só pra complementar, a história conta sobre um adolescente não adolescente, né? Hoje em dia a gente categorizaria ele como young adult. Exato. E a parte mais engraçada, a gente, só agora fazer um disclaimer, né? A gente reclama muito sobre essa transição de gerações que acontece assim, de milênio, geração Z e o caralho a 4, mas no Brasil a gente destoa alguns anos disso. Isso é de fato. Por exemplo, essa situação que tá passando nos quadrinhos do Scott, no filme, dele, por exemplo, ter 23 anos, tá ainda morando com os amigos, tá tocando numa banda, não tem um emprego definitivo. Isso lá fora acontece já por volta de 2006, 2010. Por isso que tem essas reclamações lá nos Estados Unidos e no Canadá sobre isso, né, da diferença entre gerações. No Brasil, eu vejo isso se refletir mais pra atualidade agora, tipo, de 2015 pra cá, que a gente vê, por exemplo, pessoas com idade de mais de 20 anos, onde... E eu mesmo faço isso, né? A gente age como adolescente. A gente curte pelo menos nós do ramo mais nerd, a gente curte a adolescência até um pouco mais velho. Esse grupo dele, eles são esses jovens adultos. Não vou falar inglês pra ver se não corta. Eles são esse grupo de jovens adultos que estão todo mundo assim por volta de uns 22, 23 anos, menos o Young Neil, né? O irmão do Stephen Stills. E ele já começa com esse choque logo no início, exatamente por isso. Eles ainda estão vivendo essa vida, entre aspas, de adolescente, só que um adolescente um pouco mais livre do que da época de escola, porque eles já terminaram faculdade, já terminaram o ensino médio e já estão, tipo, entre aspas, assim, num subemprego, né? Mas eles conseguem viver sua vida sem problemas, sem precisar depender de alguém, menos o Scott, óbvio. E ele aparece nesse ensaio da banda com
com uma garota de 17 anos. Aí todo mundo, óbvio, julga o Scott, como ele é uma pessoa má por corromper essa menina. E eu acho legal isso, tanto no quadrinho, e ele, óbvio, mostrou isso de um jeito um pouco mais exagerado, porque tinha menos tempo no filme, é como a Knives, ela sai aquela adolescente ordinária no sentido de comum, né, que eu quero dizer, pra essa transformação. Parece que ela tá tendo toda aquela epifania da puberdade naquele momento com o Scott, quando ela vê a banda dele tocar pela primeira vez, e a partir daí ela começa a ficar obcecada por ele. Eu acho isso muito legal. Nos quadrinhos ele representou isso muito bem, que no momento era só... Ela ainda permanecia toda a aparência dela igual, mas ela, tipo, tinha um jeito mais fechado ainda com os outros, e ficava só uma estrelinha no olho dela, cintilando, né? Ela tá ainda conhecendo isso. E você vê no decorrer dos encontros dele, ela vai mudando. Num ela parece mais animada, conversando sobre rock and roll, até que ela cita uma outra banda, né? Que é o Clash of Demonhead. Clash of Demonhead. E aí depois ela... O Clash of The Boys? Tem um que é os The Boys, alguma coisa assim. Ah, mas essa aí, os The Boys, é porque sempre estão tocando com o Scott, né? Nos shows. Eu não... Eu acho que é isso, é The Clash of The Boys. Aí tem uma garota na bateria. O Wallace ainda pergunta, That girl is a boy? Eles falam yes. E assim, um dos que eu diria como ponto negativo é exatamente isso. Como não tem tanto tempo de desenvolver o personagem no filme, alguns ficaram muito monótonos. Um exemplo desse é a Ramona. A Ramona, pra mim, no filme, ela é extremamente fechada. Parece que ela vive com os sentimentos da... Foi um ponto legal pro filme, né? Mas é totalmente diferente no quadrinho, pra mim, que... No filme ela é fechada, ela ainda segura aquele problema dentro dela em relação ao ex, o Top Mind, né, o ex-master lá dela. Ela não quer se abrir com o Scott, mesmo que ela acaba ficando com ele, né, tipo, indo pra cama, namorando ele depois e permanecendo junto dele. E parece que não, do filme todo. Eu não sei também se isso foi uma culpa da atriz, mesmo eu gostando muito dela, ou se foi o do roteiro. No filme eu achei isso interessante dela, tipo, como ela tava toda fechada, ela era uma garota americana e aparentemente eles tinham uma cultura toda diferente lá do Canadá, e era essa vibe dela toda fechada, toda quieta, que deixou muito mistério, combinado com o fato de aparecer uma liga dos ex e tudo bugando atrás do Scott, pra mim combinou no filme. Eu achei tipo assim, realmente, encaixa. Então, ficou legal, só que ela, como eu falei, ela parece ter uma faceta só, tanto é que naquela cena que ela tá lutando contra a ex dela, né, que é uma menina, ela ainda continua desse jeito, ela não muda as expressões dela, ela continua meio que igual, ela parece, como pode dizer, monótona, né, acho que eu não tenho outra palavra pra dizer. Se for um problema da atriz, eu tenho que ver ela em outros filmes, porque pode ser, se ela for a mesma coisa em outros filmes, a gente sabe que não é atriz. Se não for, então ela atuou muito bem pra aparecer daquele jeito. Sim, de fato. Até eu conheço os atores tudo desse filme aí, até porque são bons atores. Sim, velho, os atores, o casting desse filme, eu na época, talvez eu nunca fui bom de reconhecer atores e tal, e boa parte desse casting também só foi ficar mais famoso mais pra frente, pelo menos pra mim. Mas caralho, velho, nesse filme já tem o Capitão América e o Capitão Marvel, velho. Era exatamente isso. E já tinha o Michael Cera, que pelo menos lá pra 2010 estava fazendo muito sucesso com os filmes besteróis dele lá, que era aquele do Fim do Mundo e o Superbad. Deixa eu lembrar quem mais. Acho que de famosa, que o pessoal pontua só mais esses, né? Mas a própria, ela é uma atriz famosa de séries, né? A Ramona Flowers, ela é uma atriz famosa na parte de séries e ela acho que é produtora também. Ela é um nome conhecido lá fora. Tá, sim. Voltando, eu que me perdi. Eu tô que nem o Scott quando ele abre o joguinho no celular lá e se passa a tarde toda jogando no celular, esquece do que tem que fazer. Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Nesse ponto, por exemplo, nos quadrinhos, como eu falei, a transformação da Knives também, que foi desse jeito, você via aos poucos ela se transformando. A Ramona, ela também aos poucos, ela começou desse âmbito fechado, mas que nem quando ele encontra com ela na festa, que é a primeira vez que ele vai falar com ela, ele vira e fala pra ela bem assim, eu acho que eu sonhei com você. No filme, ela faz uma cara de indiferença foda. Ficou muito divertido, na verdade. Parece que ela tá cagando pro Scott. Mas no quadrinho, não. Ela fica envergonhada. E sai, saca? Da porque ele pergunta... porque ela sabe, né? Eu ainda tô sonhando. Sim, não, então... Não, é aí que tá. No quadrinho, ela ainda também não tinha se tocado. Que, tipo, andava nos sonhos dele. Aí ela achou que era uma cantada muito ruim, saca? Que ele chegou e fez uma cantada muito ruim. Não. No filme, a cantada ruim que ele fez foi outra. Eu tô tentando lembrar agora. Foi alguma piada bem nerd, né?
É uma curiosidade, né? Foi porque o Pac-Man. Porque o Pac-Man se chama Pac-Man. Ah, porque antigamente ele era chamado Pac-Man, mas aí eles teriam que apagar. Mas eles temiam que as pessoas fossem apagar a parte do P e ia ficar parecendo Fuckman. Exatamente. E aí terminou assim, e aí tipo, ela. Whatever. Foi alguma coisa assim. Aí, por exemplo, assim, combinou a piada ruim e ela ser indiferente no filme, ficou bom. E no quadrinho foi diferente. E no quadrinho ela demonstra muito mais emoções. Você vê quando ela tá irritada, você vê quando ela tá alegre. Ela é muito brincalhona, por sinal. Ela não é aquele jeito sério. E ela vai ter esse desenvolvimento, vai? Ela adora aqui. Sim, ela adora aqui. Kim, sério? Ela tá sempre perguntando cadê a Kim e o Scott ainda fica, velho, por que tu é tão obcecada com a Kim? Ela fala, mano, eu gosto. Sim. Ela também sai muito com a irmã do Scott. Esqueci qual é o nome dela. Da irmã dele. Stacy. Eu gosto muito dela também, é muito legal. Ela sai muito junto. Cara, então quem é a Julie? Julie é a Bitch. Sim, mas ela é o quê? Namorada do Stephen Stills. Ah, tá. Não, mas Stephen Stills não é o cara que o amigo dele rouba? Ele vira gay depois? Ah, mas isso acontece também. O Stephen Stills é o guitarrista da banda, e o produtor da banda, e o líder da banda. E todo o talento da banda também. Ah, agora tô entendendo. Cara, porque eu adoro a atriz da Julie Powers. Mas no filme eu fiquei meio bugado, porque eu fiquei, pera, essa aqui é a irmã dele? Não, essa não é a irmã dele. Essa aqui é a... Nossa, esse cara aqui é a irmã dele. A irmã dele, eu não lembro o nome da atriz, mas ela fez Pitch Perfect. Deixa eu ver aqui. Eu também não lembro agora o nome em português do filme. Deixa eu ver aqui o dela. A Escolha Perfeita em inglês. Ou em português. Nunca ouvi falar. Aí, muita gente não conhece mesmo, mas eu gosto do filme. Pitch Perfect? Uhum. Tá certo. É feito com a Anna Kendrick, é a irmã dele. Vai voltando. Pera, Anna Kendrick é a irmã dele? Anna Kendrick é a irmã dele. Pera, Anna Kendrick não é a garota que faz o filme do... Tem o Cup Song? É ela mesmo! Nossa, eu adoro essa atriz, velho. O Cup Song é do Pitch Perfect. Sim, inclusive vai ficar um pouco off-topic isso aqui agora, né? Mas eu não sei se vocês pegaram a época do Mr. Guitarman no YouTube. Eu não lembro. Esse nome não me é estranho. Ele é um brasileiro, ele fazia uns vídeos no YouTube fazendo corte de edição pra fazer as músicas. O primeiro vídeo dele ficou famoso foi tipo, como tocar violão é fácil. Aí ele tocava cada nota separadamente, ele fazia o corte do vídeo e tocava a música inteira assim, só cantando cada pedacinho. E aí ele vai fazendo edições e hoje em dia ele é diretor de cinema. Ele fez um filme agora que tá na Netflix que ele colocou Anna Kendrick nele também. E, cara, caralho, que foda. Não é? Foda demais. Enfim, voltando ao filme, desculpa pelo devaneio. Eu ia falar um off-topic agora, Far Cry 3 tá de graça na Ubisoft. Far Cry 3 é bom. Cara, o elenco que eles fazem depois desse filme é muito bom, velho. Eu que o elenco eu reconheço, caramba, velho. Olha, o Todd Ingram, todo mundo conhece ele pelo Superman, mas na verdade eu não vi a série pra chamar ele de Superman. Pra mim ele é o que aparece na série do Arrow, né? Isso, do Arrow, exatamente, cara. Eu ia comentar isso também, que tem ele é muito bom também. O que realmente fala, ele é o Superman, filme. Não sei o que, Superman, eu nunca nem vi essa negócio do Superman. Pra mim ele é o cara do Arrow. O cara que ele faz o papel do Lendas do Amanhã, Legends of Tomorrow. Qual é o nome do personagem, velho? Aí você pediu demais, realmente não sei. Eu nem sei o que você tá falando. Legends of Tomorrow, o que é isso? É uma série da DC, bem ruim. Ela começou também, né? Depois foi... As séries da CW não me desce. Voltando, né? Eu acho legal que... Eu pensei que ele tava procurando o personagem ainda, mas... Tá bom, foi mal. Vai lá, fala aí, Pedro. Quer dizer, fala aí, Zartel. Tá trocando. Eu acho bem legal a história, porque cada quadrinho... Quer dizer, no filme, se eu fosse ter que dizer, o Scott é um puta babaca. Ele é um babaca e sem precedentes. Eu não tenho como caracterizar ele de outro jeito, velho. Cara, com certeza ele é um babaca, velho. Só dele não ter terminado com Só dele esquecer que ele namorava a Kim, velho, ele é um babaca. Chega um momento que ele tá no devaneio dele, tá viajando tanto, que aí ele tá no meio do show lá, e aí fala, sua namorada tá te distraindo? Aí ele, namorada? E aí mostra o namorado dele, ele, como se ele tivesse esquecido que ela existe, velho. Caralho, como assim, velho? E aí, tipo assim, quando ele consegue marcar o date com a Ramona, eles dormem e ele foda-se pra namorada dele. Ele nem lembra que ela existe também. É um babaca total, velho. Até ele recebeu o ultimato do Wallace. Você tem que terminar com a sua namoradinha de mentira. Continua meu. Senão eu vou estragar a sua vida. No fim das contas, foi até o final sem ele... Só no final do filme mesmo que ele foi assumir pras duas, assim, tipo assim, traí vocês duas porque eu tava ficando com as duas ao mesmo tempo. De virada do quadrinho também. É a hora que o Scott ele começa a perceber que um dos problemas
problemas dele, ele nunca resolve os problemas, ele simplesmente enterra e foge. E aí no final Sim. é cada um dessas pendências que ele deixou no passado. E essa é a parada do Nigga Scott que ele enfrenta no filme, é pra ele enfrentar o passado dele. Só que no filme eles acho que nem tiveram muito tempo pra desenvolver essa parte. Já tava no final. Se você falar que essa parte que ele enfrenta os coisas em vez de parar de esconder, que é exatamente quando ele assume que ele traiu as duas, faz sentido depois ele acabar não enfrentando o Nigga Scott, na verdade, ele vira amigo dele. Exatamente porque ele já tava começando a se entender com ele mesmo. E aí quando ele vai se enfrentar, já tá as coisas mais de boa. Mas nos quadrinhos é basicamente isso também. Ele fica amigo, ele enfrenta, mas é um pouco mais pesado, né? Assim, a batalha, mas aí no final ele se entende. Aí ele fica amigo, né? O fato dele esquecer da Knives é exatamente o que eu falei. Ela passa dentro da cabeça dele e não é somente uma vez que nem aconteceu no filme. Acontece acho que umas 2 ou 3 vezes. Aí, tanto é que ele admite pra própria Ramona que ficou obcecado. Aí ela explica, né, da parte que usa o subespaço pra poder transportar. Acho que ela fala isso no filme também, só que tipo, fica como uma fala muito rápida e o pessoal normalmente acho que caga pra essas informações. É porque ela é a melhor entregadora da Amazon na região de Toronto, né? Precisa só de entregadora pra cuidar de uma cidade inteira. Ela fala, quando a entregadora é tão boa quanto eu. Acho que foi algo assim também. Aí ele explica e ela até se desculpa, ela pede desculpa por ter feito ele ficar obcecado. Por isso que acontece aqueles casos com a Knives. Aí você, tipo assim, claro, ainda continua sendo algo babaca, mas não foi de total culpa dele. Cara, o começo do negócio é isso. Você tá namorando uma menina menor de idade. Qual é, Scott? O que tá acontecendo, cara? A gente sabe que aquela que não pode ser nomeada quebrou seu coração, mas assim, tipo, mano, por que você tá fazendo isso? E assim, fala sério, Scott, tá transando com essa menina? Ele fala que eles nem se deram os beijinhos. Nós que eles não deram nem as mãos. Isso aí seria o quê? 7 de 10? 6 de 10. 6 de 10, No filme eu daria mais. No filme eu daria uns 9 de 10. Mas acho que, assim, acho que o nível de babaquice ficaria disso. Porque durante o quadrinho, né, você vai entendendo alguns motivos você consegue relevar do porquê que ele age assim. Que nem o Tilap, ele comentou comigo que o motivo da Envy Adams ter terminado, agir daquele jeito otário com ele, é porque ele foi babaca com ela. Mas na minha opinião, não foi. Dos quadrinhos, o que acontece? Eles já é um segundo relacionamento dele, assim, mais característico dentro da história, quando ele tá na faculdade. A Envy, ela era colega de quarto da Julie, só que ela era, tipo, toda nerdona, e ela não era, tipo, uma cantora famosa nem nada. Ela foi quando eles estavam começando mesmo a banda e tudo mais. Tanto é que a Julie mete um comentário pra ele quando eles estão saindo juntos, que se um dia ela for amiga dela, da Envy, pode me matar. Ela fala desse jeito. E aí eles começam a ter um relacionamento. Tipo, foi assim, ele frequentava muito o quarto das duas, porque a Julie já namorava o Stephen Shields, então eles iam junto pra lá. E eles acabaram criando uma banda. Eu acho legal isso que quase tudo, né, gira em torno dele sempre tá dentro de uma banda. Eu não entendi se tem uma mensagem por trás disso, eu realmente não peguei daí. Ele era baterista da banda. Mas ele começou no baixo também, porque quando ele conhece a Kim, lá no negócio, ele na verdade conheceu outra guria, a Lisa. A Lisa, na verdade, fica no pé dele. Isso é uma parte engraçada também dos quadrinhos. Todo mundo que ele acaba de conhecer, ele, tipo, literalmente só conheceu como uma pessoa irritante dentro da sala de aula ou da escola, que fica falando com ele e ele não quer conversar com essa pessoa. Aí ele depois corta a cena, assim, literalmente. Ele tá em casa jogando videogame e aparece essa pessoa descendo as escadas. Aí ele pergunta, o que você tá fazendo aqui? Seu irmão disse que a porta tava aberta, que eu podia entrar e você tava aqui embaixo jogando videogame. Você tem limonada? Sempre assim, ele fala. Ele conheceu o Wallace igualzinho. O Wallace veio falar com ele na sala de aula e do nada apareceu ele entrando na casa dele perguntando se ele tinha limonada. Bem, funcionou pra ele, né? Talvez eu possa testar alguma coisa assim também. Okay. Entrar na casa dos outros e perguntar se tem limonada. É uma boa. Tem limonada aí, cara? É uma boa. Pois é, mas se a garagem tava aberta, se o cachorro foi legal comigo, eu entrei. Pô, se o cachorro contigo, aí é recado. Entra aqui que... Ou não, ou a galera tem uma ordem de um cachorro violento. Vai ter. Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Agora sobre a trama que seria principal dos filmes, que é exatamente a batalha contra os ex da Ramona. Né? O que vocês têm a falar sobre isso? Porque, tipo, como eu falei, a maioria deles tem pouco tempo de cena. O primeiro, por exemplo, que é o indiano lá, ele só chega, eu vou invocar minhas demônios sucuba aqui, aí o Scott vai dar o soco dele e acabou. Mas no quadrinho... Dos quadrinhos também foi rápido. É porque não é importante. Eu acho que os únicos essa namorados... não é a parte importante. A luta, tipo, Cara, eu acho que sequer tem um cara que ele tá lutando contra o Scott, eu acho que nem mostra. É só a galera conversando
conversando a respeito do que tá rolando ali. Cara, É que eu acho que a única pessoa que tem um papel, no filme não foi, né, mas tem um papel importante, assim, para o crescimento do Scott, foi a ex, a ninja, a namorada ninja, a ex-namorada ninja da Ramona. Eu esqueci qual é o nome dela, eu sei que o Scott dá um soco nos peitos dela. e o primeiro que ele começa a levar a surra é o vegano, né? O vegano é o terceiro namorado. É o terceiro. É o terceiro. Que ele tem os poderes místicos porque ele é vegano, e as pessoas veganas são maiores do que as pessoas normais. São Porque melhores. 90% do seu cérebro é ocupado de laticínios e proteína. não lembro o que. E proteína. Aí por isso que os ovolactos vegetarianos não são melhores que as outras pessoas. Ele tem umas ideias meio tortas, né, velho? Mas acaba sendo bem engraçado dentro do desenho. Sim, cara, Sabe que ele perde poderes de veganismo porque ele tomou um leite meio a meio do Scott, e a terceira infração dele. A primeira, não lembro o que era, mas é uma coisa que, pode ter sido confundido, mas a sorvete, acho que foi sorvete a primeira, foi sorvete não é vegano. A segunda foi galinha. A segunda, não, foi frango. Aí, frango não é vegano? Como assim? Acho que até hoje deve ter gente que acredita num negócio desse. De frango não é vegano. Acho que sim, velho. Como é uma parmegiana... Tá, então vamos tentar fazer... Curiosidade, sabia que a parmegiana originalmente não era feita com carne, era feita com berinjela? Então, originalmente, a parmegiana é vegana. Era feita com berinjela mesmo? É. Tinha inventado. Não, começou com berinjela mesmo, depois que eles decidiram trocar com carne porque parecia mais gostoso. E faz todo sentido. Não, berinjela é gostoso, velho. Não gosto. Não gosto de berinjela ou não gosto de parmegiana? Não gosto de... Eu sou uma coisa bem legal também, que agora a gente falou de veganismo. Antes mesmo, agora eu não lembro se foi antes ou foi depois dele conhecer, quer dizer, ele reencontrar com a Envy, eles fazem uma receita vegana na casa dele, na casa do Stephen Shields. Eu acho que é com a Ramona, quando ele começa a namorar a Ramona. Aí ele vai ela vai pra casa deles a primeira vez. Ela pergunta quem de vocês aí é vegano. Não é jantar na casa dele, tipo, isso aí não teve no filme, de fato. Não, da Ramona teve. Não, é porque teve um lá que ela foi ver o ensaio da banda, aí depois do ensaio da banda eles fizeram um jantar em grupo, assim, dentro da casa do Stephen Shields. Aí eles fazem, essa é outra parte legal do quadrinho, tudo que eles fazem lá, eles fazem tipo um passo a passo de como é que você faz. As músicas, quando eles cantam, ele mostra os acordes do violão que você toca pra poder conseguir reproduzir a música. A receita acho que é lasanha, né, que eles fazem. Aí eles fazem tipo uma lasanha vegana, ele mostra o passo a passo de como você faz a lasanha vegana. É bem engraçado. Pô, eu adoro isso nos mangás também. Que no Japão tem muito isso, né? Os mangás, eles quando colocam comida, a comida é a coisa mais linda do quadrinho. E às vezes eles colocam até a receita lá. Vários mangás eles fazem isso, colocam a receita mesmo. É feito lá. O fato de você ter dito, mano, puxa muito uma coisa interessante sobre a história, né? Ver o Scott ler um livro que aquele idiota consegue. Aí ele, por um acaso, era muito bom de narrativa e de videogame. Aí ele fez Scott Pilgrim. E ele se baseou no Rama meio pra fazer esse slice of. Vai ver, é por isso que tem alguma porradinha ali, uma porradinha ou outra. Cara, nunca queria chegar a influência de Rama meio nesse filme. Não mas, tem cara, muito Rama meio, where everything goes Kung Fu. Sério, você não sabe dessa? Tem tudo. Como é que é o nome? Tem as entregadoras marciais. São entregadoras que usam ar pra pegar comida muito mais rápido. Tem o balé marcial. Caramba, era muito engraçado. Agora voltando assim lá ao assunto. Se fosse fazer o resumo, né, basicamente, o Scott, pra conseguir conquistar a Ramona, ele tinha que passar por esses 7 ex. Esse primeiro ex que você contou, ele, de fato, não é muito apresentado, mas ele acaba sendo até uma própria piada do desenho. Ou, quer dizer, do filme, do quadrinho. Da história. Okay. Eu vou começar a falar da história agora, que eu acho que engloba tudo. Porque tanto é que ele tenta ser muito formal, ele manda uma carta pro Scott, o Scott finge que tá lendo e depois joga a carta fora. Aí depois ele manda um e-mail pro Scott pra explicar sobre a liga dos ex-namorados, a liga de vilões ex da Ramona, sei lá como é que fala. E aí o Scott, aliás... Em português não tem uma piada. Basicamente é só Liga de Vilões da Ex da Ramona. Liga de Ex-Vilões da... Eu não sei, não lembrar agora, foda-se. Eu também esqueci, velho. Eu acabei de falar, eu falei mais cedo aqui no podcast. Depois dá um rewind aí, editor, se você quiser. Mas... Aí ele passa por tudo isso e o Scott caga pra ele. Por isso que quando ele aparece lá, o Scott caga pra ele, porque ele é só um Zé Ninguém, velho. Aí o pessoal
só usou a moda dele, os caralho a quatro. E a Ramona, por sinal, quando namorou ele, só falou assim, não, é porque ele era uma pessoa diferente, porque eu tava sendo muito assediada pelos jockeys, os jogadores de futebol, né, na verdade, americano, do colégio dela, e ele era bom de porradaria, então me ajudou a derrotar os caras. E tanto é que no relacionamento deles não era nem exatamente um ex-namorado, que ela só deu um selinho no cara. E foi 1 semana de duração. E então, eles tipo, fumavam. não, fumar foi com... Foi Eles com ele já? fumavam. Tá lá no quadrinho eles fumando junto. Então, tipo assim, desde o relacionamento com a Ramona até aquele momento de como todo mundo lida com ele era irrelevante, por isso que foi muito rápido. Já o segundo namorado, o Lucas Lee, ele... Aí sim, já começou a ter uma diferença. Como no filme você tem que tentar cativar o público, ele já começou a porradaria, aí teve a ideia, tipo assim, o Scott lutando contra ele, e aí, por final, ele sacaneando ele pra ele descer a escadaria. Nos quadrinhos, ele já disse que a Ramona, quando conta sobre ele, fala que ele é um vendido. E é exatamente isso. Ele se encontra a primeira vez, o Scott chama ele por um outro nome, que ele vive confundindo o nome do moleque lá da banda do The Boys com o nome dele, com o Lucas Lee. Aí ele dá uma surra só por causa disso. Aí ele fala, aí depois que ele termina de bater no Scott, ele fala, acho que vai quitar o suficiente. Se qualquer coisa você pode me entregar todo o seu dinheiro que eu falo pra Superliga que você me derrotou. Eles não chegam nem de fato a se enfrentar assim. Só que aí quando ele tá tipo assim, resolvendo, ele obviamente engana o cara, pergunta se ele era um skatista, e fala se ele era o melhor skatista que existe, se ele parou de... Acho que na verdade ele pergunta se ele parou de ser skatista devido à profissão de ator. Aí ele fala, não, você tá duvidando de mim? Eu consigo descer aqui sim. Aí o bicho vai, pega o skate e desce lá a escadaria de sei lá quantos degraus. E ele realmente morre daquele jeito bobo mesmo. De explodindo lá no final. Então, se ele não fosse tão besta, basicamente ele derrotaria o Scott, né? Porque aparentemente ele era o mais forte ali. Basicamente. Ele É verdade. Mais o Scott não tinha a menor chance contra ele. O terceiro namorado é o vegano. Todd Ingram. Que ele, se você acha... outro motivo porque eu não consigo ver o Scott tanto como um babaca, assim, é porque o babaca mor, velho, todos, é esse moleque. Ele bate mulheres. Tem isso. Ele deu um soco tão forte na Niles que ele tirou a tintura do cabelo dela, velho. A tinta do cabelo dela, cara! Era muito engraçado essa cena. E aí não tem jeito, né? O Scott tem que dar uma surra nele. Só que ele não consegue porque ele tem os poderes da dieta vegana. Não, então, é isso aí que é. Nos quadrinhos já é o contrário. Quem tira a tintura do cabelo da Knives é a baterista da Andy, porque ela tem um braço biônico. Porque ela tem um braço biônico? Whatever, velho. Só tem. E o Todd traía a Envy com a baterista. Exatamente. Só que ele, não falava. Aí ele usava da ignorância da Envy pra falar algumas coisas que ele fazia, que ele burlava o veganismo. Que nem tem uma parte lá que eles estão no restaurante, que é quando o pessoal descobre que ele tá traindo ela, né? Eles estão no restaurante, ele pede um sorvete lá, um gelato e alguma coisa, aí ele fala que esse sorvete é vegano. Aí a baterista, quando ela sai, vai no banheiro, a baterista pergunta, isso aí realmente é vegano? Ele falou, não preciso contar a verdade pra ela, ninguém sabe que isso aqui não é vegano ou não. Não tem... Aí ele, acho que ele até comenta no quadro assim, não é como se alguém fosse me supervisionar por aqui. Aí eles começam a se pegar na mesa. Ficou louco, mano. Aí teve toda essa cena, né, do filme, que eles se encontram antes do primeiro show deles, porque esse primeiro encontro, na verdade, eles só foram ver a banda, eles não foram abrir pra eles de fato. Aí eles têm essa conversa nos bastidores, obviamente o Todd dá uma surra nele, o Scott fica caralho, esqueci a palavra. Ele fica com medo de lutar contra ele. Aí a Envy fica fazendo joguinhos. É porque ela tem muito desse papel de querer dominar, né, as coisas. Ela fala, não, se vocês vão se enfrentar, tem que ser de um jeito que eu sei como, que tem que acontecer. Aí eles vão pra uma loja. Eles têm que, sobreviver dentro de uma loja lá, típica, como se fosse uma loja de R$1,99. A piada no quadrinho, eu não faço a mínima ideia. Acho que é alguma coisa extremamente canadense. Mas é muito engraçado eles dentro da loja, que eles mal entram, assim, e, começa a fraquejar. Só que, o público em volta deles tá todo mundo normal, olhando pra ele, assim, como dois retardados estão correndo dentro da loja, e os bichos, desmaiando, velho, como se estivesse num ar tóxico, assim, velho, e morrendo, velho. É muito engraçado o negócio. O Todd não aguenta, né? Ele destrói a loja. Ele destrói a loja. E outra regra, né? Dada pela própria Envy. Dentro dessa competição, ele não podia usar os poderes vegano dele. Por que a Envy odeia o Scott? O Scott odiar a Envy faz sentido, porque aparentemente a Envy que deu um pé na bunda dele, mas por que ela parece... Não, a Envy não deu um pé na bunda dele. A Envy deu um pé na bunda dele. Não deu, cara. Deu, velho. É só ler a porra do terceiro quadrinho. Ela deu um pé na bunda nele.
E no filme também é o que dá a entender, e é por isso que ele tava arrasado. Por isso que ele acabou namorando uma garota de 17 anos. E fala até que é uma fase, né? Depois de levar um pé na bunda, você acaba namorando uma garota de 17 anos. No filme fala assim, né? É, pior que é desse jeito mesmo. Pior que eu tava falando disso antes, né? Eles se encontraram no colégio, que em inglês é college, né? Na universidade. Eles começaram esse relacionamento e decidiram começar a banda. Essa banda aí seria a Envy, o Stephen Stills e o Scott. O Scott, inicialmente, nessa banda, ele era baterista. Só que a fama, de um certo modo, começa a mudar a própria Envy. O quarto da Envy, por exemplo, era todo característico com action figures, mangá e tudo mais. Ela fala isso. Aí tem um momento lá que eles estão se pegando dentro do quarto, ele pergunta disso pra ela. Ela falou, eu não preciso mais disso. Tanto é que esses artigos foi o que me fez comprar essas roupas novas. Ela, já tava mudando o look, tava com um novo penteado, tava usando roupas mais descoladas e tudo mais. E ele vai mostrando todo esse desenvolvimento dela, de ela ter saindo daquela garota nerd que ficava só dentro do quarto, pra agora querer ter essa fama, ser famosa, de fato. Mas e a começa banda tava destratar ficando famosa. a banda tava ficando famosa. E ela começa a destratar ele de fato. Tanto é que tem um momento desses aí que eles já estão, abraçadinhos de conchinha na cama e ele fala, Envy, eu te amo. E ela só caga pro que ele falou. E ele, ele percebe que ela não gostou e ele fala, desculpa por ter falado isso, finge que eu nunca disse isso. E ela começa a tratar ele estranho. Aí tem um momento lá que eles estão num balanço. Eu tirei um print depois, eu vou até botar isso no artigo. Eles estão num balanço, aí ele tá falando que, nós completamos 7 meses de namoro. Aí ela, nossa, você ainda tá contando? Aí ele, não fala desse jeito, parece que eu que sou a garota da relação. Com certeza você é. Aí ela tava destratando, aí ela falou, não, Scott, você é muito ruim na bateria, então tal pessoa vai ficar na bateria e agora você vai ser baixista. Aí ele do nada, vai ter que começar a treinar o baixo de novo. Ou pela primeira vez, eu não sei, agora eu fico... Essa do quadrinho, você sabe, tô melhorando, droga nenhuma. Essa conversa dos dois. E ela começa a botar a gente... Muito mais, e a banda sempre crescendo. Sempre crescendo. Então talvez é por isso que ele não é um baixista também tão bom. Sim, basicamente isso. De um certo modo é um trauma interno dele. Porque o cara vegano lá, ele não consegue lutar contra o vegano, não consegue também vencer ele na guerra de baixo, porque o cara toca bem melhor. Aí que tá, nos quadrinhos é o fato do cara tocar bem melhor, porque ele usa os poderes veganos no baixo. Não, no filme mesmo ele toca melhor, literalmente. O Todd fato. Ele toca notas mais simples, mais repetitivas, depois ele vai acelerando de acordo com o duelo, mas o cara vegano lá, ele consegue fazer o dedilhado melhor no baixo, ele consegue tocar um som mais rico, digamos assim. Eu não sou especialista em baixo, mas eu acompanho o Dave Firefly, né? De fato, da música foi bem melhor. Aí, nesse processo todo, teve uma festa, que aí eles estavam, foi se encontrar pra conversar sobre a produção do show e tudo mais. Ela tá fumando, isso era uma coisa que eu ia até comentar. Pro Scott, e pra algumas pessoas perto do Scott, cigarro é um tabu, é uma coisa de pessoas que não é normal. Tanto é que quando a Ramona comenta pra ele que, fumava nessa época, ele ficou abismado, teve uma reação, muito absurda por ela ter contado isso. Ela falou, aí ele até comenta, isso é mal, você não pode fazer isso. Ela falou, só foi uma época, eu parei de fazer. Aí ela começa a fumar e dessa época ele ainda bebia muito, né? E por sinal, durante esse relacionamento que ele tem com a Envy, a irmã do Scott não gosta dela, antes deles terminarem, a irmã do Scott não gosta dela, o Wallace não gosta dela, então não foi o motivo do pessoal odiar ela, não é porque eles são muito amigos do Scott e ela terminou com ele, foi porque ela já demonstrava essa situação, era que nem a Julie, saca? A Julie é uma piranha gigantesca e ninguém gosta dela, mas ela só tá ali dentro do grupo, saca? Todo mundo, é namorada do Stephen Stills, então a gente tem que te aturar. E ela tava sendo exatamente desse jeito com o Scott. Sim, e no final ela... Aí quando ela tava pra conseguir o contrato da banda, o Scott falou, eu não quero esse contrato porque eu não quero tocar nesse local. Era um local lá de que eles iam fazer um show porque ele não queria. Aí ela falou, você não sabe de nada do que você tá fazendo, eu estou dando meu sangue pra essa banda. Ele falou, mas isso aqui não era nem pra ser isso, eu e o Stephen, a gente criou essa banda pra gente pegar garotas e era pra ser algo divertido, não tá sendo algo divertido. Aí ela simplesmente fala, se você não tá achando algo divertido, você pode ir embora. É porque ele é o tesoureiro da banda e não o presidente. Ele devia ter ficado como presidente, mas ele não quis a responsabilidade. Eu acho que ele fica como um secretariado, uma parada assim. Alguma coisa assim. Aí quem acaba decidindo tudo, fica ela decidindo tudo, só que nunca passa nada pra ele só acaba descobrindo de última hora. E ela virou uma extrema babaca, e foi por isso que eles terminaram, e ela deu um pé na bunda nele, foi exatamente nessa situação. Ela virou um
extrema babaca, né? Uma musicista extremamente famosa. No entanto, os fãs dela ficam do lado dela. Quando eles estão lutando, isso é verdade. Que a Exato, luta... é muito bom. Cala a boca, você é uma piranha. Por que todo mundo tá contra mim e é a favor de você? Porque eu sou uma super estrela. É, exatamente. E é muito gostosa também. É essa vadinha aí. Não, e ela... É porque... agora montando. Ele, eu achei legal que ele, pra manter algumas referências do quadrinho, ele só que ele só inverteu as cenas. Aquela luta no filme que ela tem com a ninja, que a Ramona tá usando o martelo e tudo mais, é na verdade, com a Envy. O ponto fraco da menina ninja é da Envy também. Atrás do joelho? É da Envy. E como é que a Ramona saberia que o ponto fraco é atrás do joelho? Porque o Scott que fala. Não, o Scott conhecia o ponto fraco. Porque não, então. No filme é invertido mesmo. No filme eles invertem. Aí tanto é que, na verdade, a luta começa exatamente assim. Tá a Ramona e a Envy vão lutar, porque a Ramona detesta a Envy. É a atitude dela, né? Ela realmente odeia ela. E ela percebe que o Scott ainda sente alguma coisa, mesmo que é um pavor, porque toda vez que citava o nome da Envy, o Scott travava tipo de um nível foda. Aí ela sente que ela tem que resolver isso. Nesse momento, o Todd tá se pegando com a baterista dentro do banheiro e as bichas tão se dando porrada. Aí ela puxa esse martelo gigante, aí ela fala exatamente isso aí. Por que eu que sou a pessoa que tá certa e o pessoal tá a favor de você? Porque eu que sou a menina famosa e você tá segurando um martelo gigante. Ela, faz sentido. Martelo, coisa de idiota. Eles falam isso também. É muito bom, velho. O cara, o amigo gay da... Esqueci o nome dela, quando ele fala da... Não o Wallace, não. É o outro lá que vira o produtor da banda, aquele que ajuda o Joseph. O Joseph. Que ele fala que o outro é um gostoso descarado, arrancaria a roupa dele pra poder pegar ele todo nu. Alguma coisa assim no quadrinho. Ele acha o Todd todo gostoso. Nessa festa aí, o Scott meio que toma todas e ele fala umas partes um pouco pesadas pra Envy. Não, a parada pesada só foi isso, velho. Não, ele toma, ele fica bêbado e é por isso que ele A parada pesada foi só isso. Ele literalmente só fala isso. Ele ficou bêbado porque ele nunca respondia a Envy. A Envy, tipo, tinha as atitudes, mas ele ainda era todo fofinho. Aí nessa briga, ele só fala isso. A banda não era sua, a banda era minha do Steven, era pra ser algo divertido e pra pegar a garota. Ele só fala isso. Ele não xinga ela, não fala nada. Ele só fala isso, velho, nos quadrinhos. Eu vou botar isso lá no post. Achou a foto? Tá pesquisando? Não, do Joseph eu achei. Você que disse que eu foto e postar aí. Não, a que eu vou postar no site vai ser o do... Ele ficou discutindo com a Envy. O que eu achei aqui foi o do Joseph comentando do Todd. Que aí a Kim pergunta pra ele, tipo, se você já viu ele, pergunta se ele é quente, né? Se ele é hot. Tá no grupo do Cantinho Cash. Aí ele fala que ele é quente como as chamas do inferno. Hot as hell. Não, ele fala hot as the flames of the hell. Nossa. Ele, tipo, fala mais que ainda, né? Aí durante essa batalha, eles, tipo, ficam nessa discussão. Acho que eu não lembro se a Knives tá tipo, acho que no momento depressivo, né? Que ela perdeu as luzes do cabelo e a tinta do cabelo e ela não sabe o que tá acontecendo direito, alguma coisa assim. É porque ela gosta dos amigos do Scott, só que, né, o Scott foi babaca com ela se sente meio... Ela ainda é apaixonada por ele em certo nível de verdade. O Scott nunca foi honesto com ela ainda gosta dele, porque ela acha que ele é um garoto sensível, todo bonitinho e fofinho, mas assim, não é. Então, e ela meio que tá crescendo também com esses... que era só um ponto legal, né? Tipo, o Scott foi um babaca pra ela, mas ela é exatamente a evolução que o adolescente passa, né? Que, vamos dizer assim, o que o Scott chegou a fazer com ela não foi nem nada demais, porque eles não chegaram a... Quer dizer, ela beijou ele, né? Eles só beijaram uma vez, quando ela confessou pra ele, ele foi realista, falou que não sentia mais nada por ela e que não podia chegar naquele ponto, né? Ele termina com ela. Ele foi super tranquilo. Depois ela fala que amava ele. Não, sim, mas eu tô falando... Eu te amo. Aí vem como é que é um balão gigante, um Love empurrando ele pra fora do quadrinho. Verdade. Mas foi tipo, a gente olhando acontecer isso com um adolescente, né? É algo normal. Isso acontece todo dia. Só que pro adolescente parece que a vida dele acabou. Eu nunca mais vou achar alguém na minha vida e mimimi. Aí essas porra chatas pra caralho, né? Exato, por isso Scott é babaca. Exato, tá ficando velho. Faz parte. Tá começando a falar mal da geração mais nova aí, né? Mimimi da adolescência, idade chegando. A gente já vai ser crucificado por isso pelo episódio do Furry. Como tá, né? Quero ver. Foi legal, ri pra caralho. Enfim, isso tá. Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it.
Então o próximo agora já é o quarto ex-namorado? Sim. Sim. E o quarto É a menina. é a menina. O quarto é a menina. Então a gente já comentou um pouco sobre ela. Uhum. Então, ela. A fase lésbica dela. E o Scott, na verdade, na vez de ficar puto com ela, ele pergunta, porque, tipo, ele faz uma cara de surpresa, aí a Ramona pergunta, qual o problema? Aí ele, por que você não me contou um segredo tão quente como esse antes? Mas nessa hora que ele começa a ficar irritado já com esses ex-namorados da Ramona. Ele não tinha entendido desde o começo que aconteceria esse tipo de coisa, ele só tá meio puto, porque, né, tá vendo esses ex-namorados da Ramona e batendo nele, ele tá, cara, por quê, velho? Eu não fiz nada, velho, contra esses caras. Mas aí ele fica meio puto e talvez começa o caminho dark dele, que talvez seja o que vira o Nigga Scott, não sei. É o fato dele perceber que uma hora ele ia acabar virando um ex-malvado dela se ele continuar seguindo o mesmo caminho. Só, tipo, fazer um ponto antes, é outra personalidade que é legal que, tipo, você vê acontecer isso muito em vários círculos de amizade, é o caso da Julie. A Julie, ela faz de tudo pra parecer que é popular. Tanto é que não mostrou isso no filme, né, mas era o que eu já citei isso aqui sobre os quadrinhos. Quando ela era colega de quarto da Envy, ela disse que nunca seria amiga dela. E se isso chegasse a acontecer, era pra matar ela. Só que quando eles se reencontram lá e ela tá, tipo, nos bastidores, ela, mano, um baba-ovo do caralho da Envy. Então, tipo, ela faz de qualquer coisa, até se subjuga, né, pra tentar parecer que é popular, que ela tem as conexões. E isso é uma coisa que também acontece na vida real. Você vê muita gente que faz isso, que ela não tá agradável naquele círculo, mas ela quer andar com os populares, ela, tipo, faz aquelas coisas só pra poder tá vamos dizer assim, bem de vista, né, no negócio. Tem uma parte engraçada também. Ele faz essa piada no filme, mas é uma piada que acaba sendo muito rápida, mas todo mundo, de um certo modo todo mundo, mas quem vive citando isso é o próprio Scott, eles sabem que estão dentro de uma HQ, de um livro, né? Lá quando eles encontram aquele primeiro encontro com a Ramona, que eles estão na neve, no balanço lá conversando, ela pergunta, então você já teve algum outro relacionamento? Aí ele, eu já tive alguns relacionamentos, mas eu posso deixar isso pro volume 2 ou 3 do quadrinho. Aí ela fala, tá bom, bem leviano. Eu acho que isso foi no filme, não... Só se citar alguma coisa, talvez tenha falado, deve ter falado algum timestamp do filme. Mas não lembro de algo parecido com isso, passado batido. Eu também não tenho certeza, mas teve... Agora, interessante, você falou sobre a Julie, que fazia de tudo pra ser popular. No filme não ficou essa impressão. Só ficou a impressão que ela fazia de tudo. Não explicou o porquê. Mas ela estava em todos os lugares. Ela trabalhava no bar, ela trabalhava na boate, ela trabalhava no café, ela trabalhava, sei lá, junto com a Ramona, não lembro de agora. Mas acho que ela estava em todos os lugares. E eu ficava tipo, caralho, a bicha é muito funcional. Só que nos quadrinhos é porque ela sempre vive dando festas. Quase todas as festas que, tipo, aparece, que eles estão, quem faz a festa é ela. Ela, tipo, é a organizadora, assim, da festa, porque ela tem que sempre estar por cima de todo mundo, ela que manda em tudo e ela que tem que estar lá, tipo, eu sou a fodona do local e porque essa festa é minha. Tem essa parte aí também. E tem essa parte que a gente até comentou, que impressiona a Ramona, no primeiro encontro deles, o Scott sabe cozinhar de verdade. A gente até teve essa discussão, mas ele até aparece em outros pontos dentro do HQ que ele tá cozinhando pra Ramona. E isso impressiona ela fica realmente impressionada por esse fato dele. Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Mas aí, eu aconselho mesmo, velho. Lê o quadrinho, velho. Eu acho que vai se divertir bastante. Eu tô tendo uma experiência totalmente nova relendo ele. Eu tô uma visão totalmente diferente dos quadrinhos. Sobre visão totalmente diferente, eu lembro que eu comentei que eu assisti o filme sem expectativa nenhuma na época, só parecia um filme legal. E eu vou te falar, a primeira vez que eu assisti o filme, tem muitos anos já. E nunca dei nada pelo filme. Tipo assim, cara, pronto, morreu a história. Não dei nada. Apareceu um jogo, legal, parece um filme de jogo, muito legal. É bem melhor do que os outros filmes de jogo que a gente tá acostumado, tipo Mortal Kombat, que foi horrível. Mas eu assisti de novo essa semana pra gravar o podcast e, caralho, velho, o filme é tão bem feito, velho. Toda a parte musical encaixa tudo bem, os cortes são maravilhosos, os cortes são, tipo, tudo pra ser bem cômico, bem, pra fazer você ter um impacto forte. Se você ouvinte não viu o filme, vá ver, velho, o filme é muito bom, eu recomendo. 4,5 de 5, robôs gigantes. Não, pera. Peraí, podcast errado.
4,5 de 5 cantinhos. Como é que é aí? Quem falou de robô gigante? Pois é, então, quantos robôs gigantes você dá para este filme? Sei lá. Aqui tem que ser... Aqui eu acho que é melhor não falar isso, que vai que a gente toma um processo, né? A gente ainda não é tão grande quanto eles. Cara, pro filme eu daria assim 7 de 10. Porque o final é meio cansado, o final. O pior que se eu fosse ter que indicar, eu falaria exatamente isso. Veja o filme primeiro. Veja o filme pra ver se você vai gostar, de fato. E eu tenho quase certeza que você vai gostar, porque, cara, é muito bom. Eu adoro os cortes do filme. Aquela cena lá quando a Knives aparece na casa deles, perguntando onde tá o Scott. Aí o Wallace abre a porta e fala, o Scott já saiu. Aí mostra ele atrás, assim, essa cena tá fresquinha na minha cabeça, porque eu comentei com uns 30 amigos sobre ela. Eu achei essa cena genial. Que é basicamente, eles percebem que a Knives tá na porta, aí o Wallace abre, aí o Scott tá lá no fundo assim, o Wallace fecha um pouco mais a porta. Aí ela, o Wallace está? O Scott tá? O Wallace, não, acabou de sair. Aí aparece o Scott voando pela janela lá. Aí você perdeu ele por um pouquinho. Ela, que pena. E tipo, é o time certinho. Tipo, ele acabou de sair, tá lá o Scott voando assim, pô, atravessando pela janela. É uma janela daquelas altas que ficam a quase 2 metros de altura, assim, mais ou menos. Ele voando assim, retinho. Cara, é muito bom. Os cortes do filme é genial. Aí tem acho que eu não tenho certeza. E depois aparece ele correndo lá atrás dela, velho. Então, aí eu não sei se é sequência dessa cena, mas aí ele tá no telefone falando com a Stacy, a irmã dele. Onde você tá? Ela, tô no meu trabalho. Então vou passar aí. Aí, tipo, só que tá dando os cortes da cena como se fosse, tipo, do quadrinho mesmo. Você vendo os blocos do quadrinho de um lado pro outro. Aí quando volta pra câmera normal, o bicho sai da cabine telefônica, dá 2 passos, abre a loja assim e o bicho fala com ela de novo, velho. É muito bom, velho. Não, pior, ele não fala com ela. Ele dá 2 passos, ele entra, e quando ele entra, ela já saiu. Ela não é a Julie. Aí ele encontra a Julie. Ela tá do lado de fora falando, tipo, batendo assim no negócio. Eu tive que sair, eu tenho que fazer outra coisa. Eu acho engraçado que a Julie, toda vez que ela xinga o Scott, fica uma tarja na boca, só que ele percebe a tarja. E aí ele pergunta... Como é que você faz isso, velho? Como é que você faz isso? Eu achei legal isso. Eles botaram pontos novos no filme, mas ficou a mesma comédia dos quadrinhos, que o dos quadrinhos é exatamente isso. Ele faz umas referências a jogos que nem ele, antes de falar com a Envy, tem um save point na sala. Aí o bicho, pessoal, o que é aquilo ali? Aí o Stephen encheu, eu acho que é um save point. Aí a Kim responde, é um save point. Aí ele, eu deveria salvar, né? Aí quando ele corre pra salvar, a Envy, tipo, chama eles pro local, ele não consegue fazer o save point do negócio. Que dureza, cara. Queria um save point assim na vida também, né? Também, velho. Tipo assim, eles têm essa... parece que tá introduzido no mundo dele. Todo mundo tem esse conhecimento. A pessoa que não tem esse conhecimento é uma mera ignorância, saca, dele. Não é que não existia e do nada apareceu. E o negócio quando ele tá derrotando o Todd, ele até comenta, né, que ele não consegue derrotar ele assim tão fácil. Ele realmente tá penando. Ele falou, putz, eu preciso de alguma coisa que seja um Deus Ex Machina pra me ajudar. Aí no quadrinho seguinte aparecem os policiais, vai saindo de cima do palco, assim, polícia vegana, você está preso porque você violou as regras do veganismo. Então já no quadrinho já tava mostrando já o que eu poderia ajudar ele. Sim. O filme foi bem aleatório. Mano. Pois é, mas aí ele fala, eu preciso de alguma coisa que seja uma situação Deus Ex Machina pra me ajudar, véio. Foi muito divertido. E por que os policiais eles comemoram quando capturam na verdade, quando usam raio desveganizador do Todd? Tipo assim, no final eles estão indo embora assim, e eles dão um salto assim, dão um tapa na mão do outro assim, ó, yeah! E, cara, por que disso? Eu acho que ali foi mais uma piada cinematográfica, foi mais uma piada do tipo, pô, é engraçado ver eles serem esses bobões no final, né? Tipo, tá todo mundo sério. Não, na verdade não. É que se você observar o estilo deles, de roupa e tudo mais, ele lembra muito aquele estilo de roupa dos anos 90. E então, toda vez que tinha até um colete que é tipo uma redinha. Exatamente. E onde tipo era tudo super alegre e tudo mais, e você agora tem que ser cool, e aí você tipo faz high five porque você conseguiu cumprir seu objetivo, coisas assim. Naipe filme do Scooby-Doo, o live action. É isso aí. Agora a gente tem que falar dos gêmeos. Na verdade, a gente passou, a gente ainda só voltando aqui pra agora a ex, né, a Ninja, porque no filme foi muito rápido também, de fato, ela só apareceu, discutiu com ele descobriu todo esse passado que ela teve, o passado lésbico também, mas nos quadrinhos, ele tá tendo um momento meio tenso no relacionamento com a Ramona, porque ela ainda tá meio ressentida da Envy, pergunta até pra ele se ele ainda, tipo, sente alguma coisa por ela, alguma coisa assim, e ele não consegue entender
entender aquele relacionamento pelo trauma que ele teve com a Envy, de falar que estava apaixonado. Tanto é que é nesse momento que ele tem a piada do você já falou a palavra com L pra ela, ou com A, né, em português, que aí perguntou. Aí ele fala, lesbians? Aí ele, não, a outra palavra com L. Aí no filme ele reforça, né, a piada, ele fala no plural. É por isso que ele fala isso lá no final, velho. Eu pensei em entender isso no filme também, mas realmente tinha essa cena, velho, que ele confunde a palavra love com lesbians. Sim, aí ele fala lesbians. Eu acho que. I think I lesbian you. Pior que em inglês pegou muito. What? Só depois que, tipo assim, eu falei lesbian. Sim, aí ele fala isso porque ele, como não foi mostrado no filme, né, ele tá com esse trauma da Envy, porque ele falou que amava a Envy, e a Envy só descartou ele de lado. E ele tá, tipo assim, aí ele falou, eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma nova pessoa. Ele consegue um emprego, ele perde o emprego no primeiro dia. Ele tenta entender o que é esse sentimento por ele, e esse ao mesmo tempo, tipo, ele vai ter nessas mini batalhas com a Ramona. Aí quando ele fala assim, vou botar um ponto final nisso e vou explicar pra ela o que tá acontecendo, ele, tipo, vai pra casa da Ramona e a guria tá lá com ela, dormindo na casa dela. E tem outro ponto. Nesse arco todo ainda, o pai da Knives está caçando ele. Eita! Aham. Como é que é o pai dele? É um bicho de cara fechada e samurai. Tanto é que ele corta um bondinho ao meio, assim, numa das cenas do quadrinho. Caralho! Não, tinha que ter colocado isso no filme, isso é muito bom, velho. Ia ser muito bom, velho. Aí até que... Aí até que é engraçado que, tipo, essa ninja, ela sempre luta com uma espada. Teve um momento lá que a Ramona tenta ajudar os dois, né, tipo assim, mas não é ela que faz o Scott lutar pra derrotar ela. É ele que vai lá, aí ele entende agora não lembro se nesse momento é o do Abor, né? Que ele pega. É o quê? Que é nessa batalha com ela que ele pega a espada do amor. Eu acho que é. Não, a espada, pelo menos no filme, a espada do amor, que ele aparece pela primeira vez contra o Gideon já. Não, então, no filme é lá no final, mas no quadrinho não. É aí que ele pega. Porque é aí que ele reconhece que ele ama a Ramona. E ele vai e fala que ama ela. E o pai da Knives, enquanto eu tava tentando bater nele e tudo mais, vê toda essa cena e aí ele percebe que o Scott não é todo esse babaca que todo mundo fala que ele é. Ou pela a crise adolescente que a Knives estava passando, né? E fica reclamando com a amiga. Só que quando ele, tipo, vai falar pra Knives que não tem problema se ela voltar a namorar ele fala em chinês. Aí ela tá com a amiga do quarto, aí ela pergunta pra Knives, o que seu pai falou que eu não entendi? Ela, não sei, ele tá falando em chinês, eu também não entendi nada do que ele quis dizer. Caralho. Era isso que eu tinha esquecido de falar isso, porque a espada do amor ele pega bem antes, ele pega no final do quadrinho 4, ele não pega lá na luta com Gideon. É porque existem sim as duas espadas, mas ele pega em momentos diferentes. Uhum. Aí sim a gente... fala. Existe a espada do alto respeito. Que ele pega com o Nick Scott, eu acho, né? No filme ele também pega contra o Gideon. Então, que ele usa a vida extra, né, pra poder volta e entende que precisa de ter respeito próprio. Por isso, dá pra gente perceber que o Scott, pelo filme, né, ela é a garota dos sonhos dele, não explica que você fala que é o caminho que ela usa pra fazer as entregas, mas, cara, na vida real, se a garota dos seus sonhos aparece pra você e você tá namorando, você percebe que, caralho, eu amo essa garota, velho. O Scott não seria tão babaca se ele só explicasse pra namorada e eles terminassem, porque, cara, ia ser pai pra ela? Ia ser pai pra ela. Mas não seria tão babaca, porque, caralho, se ele ama a outra garota, por que ele tá namorando uma que ele não ama? Faz sentido. Mas ele namora as duas e vira o babaca do filme. Não o babaca do filme, porque tem os outros babacas do filme. Ele seria menos babaca. Ele seria mais normal. É porque o Scott não é maduro o suficiente pra isso, ainda. Aí, porque, como eu falei nos quadrinhos, né, ele ficou obcecado pela Ramona. Ele não foi, tipo, algo só... Ele acha que é a garota dos sonhos dele, mas foi porque teve essa obsessão de ter encontrado ela no sonho. Por isso que eu falei, a culpa... literalmente é a garota do sonho dele. Então, a culpa de toda essa situação, até com a Knives, é da Ramona. Então faz todo sentido todo o ódio que a Knives tem contra a Ramona. Porque realmente foi culpa dela. Os quadrinhos, a Knives também luta contra a Ramona. Sim. Tem outra coisa agora que isso é porque acontece antes também. A roupa que o pessoal da banda lá do Sex Bob On tava usando no clube, boate? No Teatro Caos? Não, no clube do Kyrion, lá no final do filme. É clube, né, que fala esse local de festa, assim. Não, é teatro... não. O nome que a gente usa é esse. Clube, né? Mas no desenho... Mas no filme, no quadrinho, o nome do lugar onde ele fica é Teatro do Caos. Ou Teatro do Caos. Aquela roupa que o pessoal tá usando, que a Kim tá de gótica e o pessoal tá de terno e negócio e tal, eles usam isso aí como uma estratégia pra tentar fazer mais sucesso do que a banda do Clash of Demon Heads, que eles iam abrir o show. Exatamente. Não foi, tipo, algo que o Kyrion obrigou eles a usar.
usarem. Foi tipo uma estratégia que eles mesmos tentaram fazer, sabe? Foi muito da hora. Uhum. Agora sim, os dois outros namorados. Quer dizer, agora o 5 e o 6, né? O 5 e o 6, eles são gêmeos. E ele até fica se perguntando várias vezes pra Ramona se ela tinha namorado os dois ao mesmo tempo. Ah, tem outra coisa que eu esqueci. Nesse momento que ele tá tendo esse problema com a Ramona, foi exatamente porque a Ninja pergunta pra ele o que ele conhece dela. Porque ele nunca se fez esse tipo de pergunta. Tanto é que ele não sabe nem a idade dela. Acho que no filme nem revela isso, mas ela tem 24 anos. E foi depois que ele resolve todas essas pane e tem umas discussões óbvias, como um relacionamento qualquer. Aí ele descobre isso. Exatamente. Mas é engraçado que no quadrinho tem a piada, né? Ele fala, o seu status de idade é desconhecido. Todo mundo sabe. A gente tem a fitinha dos personagens. E o dela sempre tá escrito desconhecido. Ele fala, é desconhecido, todo mundo sabe. Eu não preciso saber a sua idade. Aí ela fala, tipo, cara, bastava você perguntar. Aí ele pergunta. Qual é a sua idade? Ela fala, eu vou te responder isso. Cara, o quadrinho parece muito massa. Que, cara, é isso que eu entendo. Como eu te falei, tudo parece um jogo pra mim. Tudo parece um jogo. E aí você fala, não, isso é um quadrinho, mas até o quadrinho parece um jogo quando vocês estão falando assim. E agora tem jogo, né? Agora ele tem. 10 anos depois da obra, do filme, no caso, né? Tem o jogo. Mas é caro pra caralho. Vai tomar no cu. 60 conto a porra do jogo, filho. Não pago, não. Vou esperar entrar em promoção. É porque não sei que se a Ubisoft quiser me pagar aí, velho, patrocínio, eu aceito. É isso aí, ó. Paga nós. Fizemos o programa cedo demais, então. Não, já que a gente criou agora a página lá no YouTube, né? No nosso canal do YouTube a gente não cria mais conteúdo. Sim. É mais fácil eles virem reclamar e cobrar parte do nosso ganho. Se a gente tiver ganho. É mais fácil eles processarem a gente pra nunca ter que gastar nenhum centavo. Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Nos quadrinhos, fala se se a Ramona realmente namora o quinto e o sexto ao mesmo tempo? Cara, eu não lembro. É ao mesmo tempo. Eu lembro que não era. Que é tipo assim. A ideia que fica é que é muito idiota ela ter namorado os dois realmente ao mesmo tempo. Eles não chegam, acho que, a comentar. Só que no filme, obviamente, porque tipo, já tava chegando no final, acho que já tava chegando no clímax pra luta do Gideon. Por isso que o final do filme é meio bem ruinzinho, velho. Eles não falaram nada deles. Só simplesmente chegaram, tinha o show, derrotou e foda-se, acabou. Nos quadrinhos ele tem, antes mesmo dele chegar nesse show pra lutar, e o show, na verdade, nem foram eles que agendaram, foi porque assim, nessa situação eles já estão pra gravar um disco. Eles ficam sem treinar com a banda por muito tempo, acho que chega o papo de 3 meses que eles estão já sem treinar com a banda, porque o Stephen Stills, ele fica fissurado nesse negócio de que agora eles têm que produzir um CD, porque o novo colega de quarto da Kim, agora ele é produtor, ele tem estúdio. Tem um estúdio em casa. Ele tem um estúdio em casa. E ele literalmente fica obcecado com isso. Aí toda vez que os bichos vivem perguntando assim por eles, aí eles falam, a gente vai treinar hoje? Ele, não, tô ocupado, a gente tá gravando um CD agora. Aí tem um momento até que eles passam na casa do Stephen Stills, eles vão no quarto do Young Neil, aí ele fala, pô, o Stephen está? Aí ele, não, ele deve estar treinando com a banda. Aí tá o Scott e a Kim, mas a gente é a banda. Bicho. Então não sei o que ele tá fazendo, não. E também nesse ponto, o Stephen terminou com a Julie. Acho que é a partir daí que ele começa a provavelmente ter o relacionamento dele com Joseph. Ele fala, só vou produzir o CD porque eu te acho bonito. E ele fala, eu consigo conviver com isso. Sim. Aí eles tá nessa fissura de querer produzir e eles não treinam mais. Aí a Julie, pra sacanear eles, marca esse show deles com gêmeos lá no palco. Só que antes de tudo isso, o Scott tá sendo tipo testado na festa da Julie do Dia dos Mortos-Vivos. Caralho, olha essa merda que eu tô falando. Ela faz uma festa temática pro El Dia de los Muertos. Falhou? Não, tá bom. Ela tá fazendo uma festa temática pro El Dia de los Muertos, lá do México. Só que eu falei o Dia dos Mortos-Vivos. Puta que pariu. E ele luta com um robozinho aí. E é a primeira vez que aparece os dois juntos. Aí ele tá falando, tipo, eles já viajaram o mundo todo fazendo show e o caralho a 4. O quadrinho tem bem essa ligação com a música, né? E aí esse outro show que a Julie marcou com eles, ele também só foi lutar com outro robô pra poder, tipo, testar. Ele quebra o baixo dele nesse show, por sinal. E aí, a partir desse momento que eles meio que entram nesse limbo, de fato, da banda. E ele tá num pé de guerra com a Ramona também, que ele descobre que numa das gavetas da Ramona tem uma carta do Gideon ainda. O gatinho da Ramona se chama Gideon. Ela tipo, toda essa solução que ele jogava pro lado e ele se resolveu até o quadrinho 4, ele começa a ver que a Ramona faz a mesma coisa. Ela ainda tem essa obsessão com Gideon, mas, tipo, tá usando
ele como um negócio pra esquecer. Ainda não aceitou de fato ele, mesmo várias vezes tendo uma cena de carinho muito bonitinhas entre os dois, assim, no quadrinho. É porque ela gosta de verdade do Scott, mas ela ainda não conseguiu resolver o passado dela. Que aí depois a gente descobre que, na verdade, era um chip na cabeça dela, né? Também tem isso no quadrinho? Tem. Que eu entendi no final que ela não conseguia sair do lado dele, mas eu não entendi se era fisicamente ou se era psicologicamente. Mas aí ela explica, não, é porque eu não posso realmente, porque eu tenho um chip na minha cabeça que ele implantou. Caralho, que chip, filho da puta. Ele é o baita de um filho da puta. Tanto é que ela tem uma... Essa é outra parte legal. Ela tem uma submissão tão forte, esse cara, que quando o Scott pela primeira vez consegue atravessar esses superespaço, ele para na cabeça dela. E ele para exatamente nesse sonho, onde o Gideon tá sentado numa cadeira, tipo numa poltrona. Ela tá de lado, tá do lado dele, sentada no chão. De só lycra? Oi? Ela tá de lycra? Não, lycra não, ela tá de calcinha só. Calcinha e blusa. E com uma coleira no pescoço. E ela tá feliz. Ela, tipo assim, aparenta tá feliz, saca? Sorrindo e tudo mais. E quando ela vê o Scott, ela fica putaça com ele. Ela fica puta porque tá invadindo os sonhos dela ou por quê? Porque tá invadindo a privacidade dela, os sonhos dela. Não que ela não fizesse também com o Scott. Exatamente. Hipocrisia a gente vê por aí. Exatamente. E ela fica... É porque você tá chegando no clímax pra resolver a série, né? Quer dizer, a história. Aí ela fica algumas vezes dando várias pontadas no Scott, tipo, falando que ela tá nos quadrinhos, literalmente todo o quadrinho ela muda o cabelo. Mas não muda só a cor do cabelo, muda o penteado, muda o corte. Aí pela primeira vez ela tá deixando o cabelo crescer. Aí ela pergunta pra ele, você acha que eu deveria cortar o cabelo? Ele, não, tá legal assim. Você corta se você quiser. Aí, porque você gosta de cabelo grande, ele te lembra a Amy? Aí ele para assim, não, na verdade eu já nem lembro mais disso. Por que você tá perguntando dela? Aí ela tá, tipo, tentando procurar uma briga, saca? Porque ela ainda tá nesse momento que fica lembrando do Gideon, né? Tipo, mais algo do subconsciente dela. Ele tem um ponto intenso, assim, dentro do quadrinho, nessa parte de relacionamento dela. Ela chega a terminar com o Scott durante o tempo, eles meio que dão um tempo Acho que é quando ele vai visitar a Kim no interior. É verdade, porque toda essa briga também, agora que eu lembrei, começou por causa da... Não, da ex não, é da amiga dele lá da escola. Da Lisa. Da Lisa. Ele dorme na casa dela um dia. Porque ela aparece na cidade de novo, eles se encontram. Aí a Ramona fica com inveja dela e vive perguntando, aconteceu alguma coisa entre vocês? Aí ele fala, não, na época da escola eu namorava a Kim. E ela continua, tipo assim, dando bola, saca, pro Scott. A Lisa fica dando bola pro Scott. E ela fica assim, velho, tipo, revoltada. Não, alguma coisa realmente aconteceu entre vocês. E nesse momento, o Scott, ele perdeu o contrato, acho que do apartamento, um buraco no chão. Não, na verdade não. Foi porque ele ia, tipo assim, brigou com ela. Aí ele ia voltar pra casa. Só que o Wallace tava com cara lá no apartamento, no buraco. Aí o bicho fica até traumatizado. Aí o Wallace vira e fala pra ele, eu sei que você não deveria ter visto essas coisas, principalmente naquela posição. Aí ele, mas eu não consigo mais esquecer isso. Que eles estavam lá no Vamos Ver mesmo. Ele fala, você viu o pinto de um cara. Ele fala exatamente isso. Eu sei que você viu. Aí ele fala, não, mas eu não tenho onde passar. Aí o Wallace pergunta, então você pode ficar na Ramona. Aí ele, mas é que aconteceu alguma coisa entre a gente, eu não posso ficar lá com ela. Aí ele, Scott, mas você não pode ficar aqui também. Aí ele tinha o número da Lisa no bolso dele. Que é uma coisa sempre engraçada. No bolso dele, toda vez que ele vai pegar pra ver, sempre tem, tipo, sujeira, alguns centavos e um sofá com uma cara de cachorro. No bolso tinha um sofá? Como assim, velho? É um mini sofá, tipo, de brinquedo com cara de cachorro. Ele é um vagabundo, né, cara? Ele não tem emprego, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, então... Que nesse momento acho que ele ainda não tinha arrumado um emprego, alguma coisa assim. Ele ainda tava tentando se lembrar, tipo assim, o que eu tô fazendo da vida, né? Ele arrumou um emprego no Stephen Steel lá como lavador de prato. Aí, tipo assim, toda essa briga dele, agora que eu lembrei, toda essa briga deles acontece por causa da Lisa, né? Tipo, aí a Lisa, ele vai dormir na casa da Lisa, a Lisa confessa, Scott, eu tava dando chance pra você, porque eu gostava de você e tudo mais, e quando a gente se reencontrou, tipo, eu ressenti, quer dizer, eu senti novamente aquela coisa que tinha na época da escola. Só que na época da escola ele ficou com a Kim, né? Que explica só lá no 6º quadrinho de fato como é que aconteceu, né? O relacionamento dele, que eu não lembro. Infelizmente eu não li até o 6º quadrinho ainda, o 6º volume. Eu vou ter que tentar falar do que eu lembro aqui de cabeça. E é a partir desse momento que ele se toca que ele realmente ama a
Ramona. E vai lutar por tudo pra mudar a si mesmo, pra poder conseguir ficar com ela. Como é que ele chama a Ramona? Em algum momento do quadrinho ele chama ela por um apelidinho que todo mundo zoa aí o tempo todo. Remy. Remy, né? É. Todo mundo fala, você chama ela desse jeito aí, dá na frente dela. E o nome real da Ramona não é Ramona Flowers, é Ramona Victoria. O nome da Envy também não é Envy, né? Porque é uma outra coisa agora, eu esqueci. Ela juntou... Envy não é inveja em inglês? Sim. É mesmo? É, inveja. É por isso que eu também, tipo, dá esse papel dela ser bem desgraçado, né? Mas é que o nome dela não era Envy, ela pega a primeira sigla e a última sigla do nome e, tipo, e juntou. Aí por isso que ficou Envy Adams o nome dela, artístico, né? Envy Adams. Eu imagino que seja Victoria, alguma coisa assim. Não, Victoria é da Ramona. É da Ramona? Tanto é que quando eles estão discutindo da Ramona, quer dizer, da Envy, aí a Ramona, eu podia fazer isso comigo também, o meu nome é Victoria, né, então podia me chamar de RV, mas eu só ficaria parecendo um trailer idiota dos Estados Unidos. RV. Eu acho que é Natalie, o da Ivy. Tô esquecendo todos os nomes agora. Acho que é Natalie. Deixa eu ver aqui. Adams. Enviada. Caraca, ela foi baseada no personagem do Neil Genesis? Que isso? Natalie V. Adams. Ela tem um V ali. Falei Natalie. Natalie V. Como é que vira Envy? Não, então, o V é o Envy. É tipo o V, né? Do final do Envy. Agora o En, eu não esqueci como é que era. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro que ele explica isso no quadrinho mesmo. Agora o por que tem um En, não esqueci. Vamos conversando aí, eu tô pesquisando aqui. Não precisa ficar me esperando, não. Não, mas o que é meio que do filme já acabou pra mim. A gente já tá fechando. Agora tem que falar do Gideon. Envy é porque se você pega o N, né? O N e o V, aí você só quer falar as iniciais e V. NV. Tá. Aí ela transformou. Porra, era bem mais idiota mesmo, eu esqueci disso. Você falou tudo V, que o V era V mesmo. N faz sentido falar N. NV, aí Adams é o sobrenome dela mesmo, ela manteve isso aí. Aí no quinto quadrinho, por sinal, é quando, eu não lembro com quem, eu acho que é tipo, assim, no quarto quadrinho, isso não é recomendado, não faça isso com ninguém, se bem que o próprio adolescente faz isso por si só. A Knives sai muito ainda com a galera, ela aceita, quem sumiu mesmo do grupo foi o Young Neil, que eles terminaram. No início do quarto quadrinho, a Kim e a Knives se pegam, que elas estão bêbadas na festa lá de aniversário da Julie na praia. A Knives tem uma porra de ficar falando pra todas as namoradas do Scott, eu beijei os lábios que te beijaram. Eu nunca entendi muito bem essa porra, mas... É porque ela é fissurada no Scott, velho. Aí quer causar inveja. Aí tanto é que quando ela pega a Kim, ela fala, né? Eu estou beijando... Alguma coisa assim, né? Eu acho que eu já beijei os mesmos lábios que você. Ela também fala isso pra Ivy. Sim. Na verdade ela toma o soco por causa disso, né? Ela fala isso pra todo mundo. Ela fala isso pra geral. Tipo, mano... Exatamente. Porra, quem é que tá perguntando isso? Eu achei um site completo só sobre coisa do Scott Pilgrim. É um fandom, né, deles. Eu vou jogar lá vou botar depois também no post. O nome da liga lá dos antigos, aqui tem, pelo menos em inglês, porra, apareceu a merda de um anúncio e saiu aqui do treco. Porra, foda-se. Aqui apareceu. É League of Ramona's Evil Exes. Isso é uma parte engraçada que não teve no quadrinho, mas ficou muito bem feita no filme. É quando ele tem o número da Ramona e ele tá tentando entender toda a situação, aí o Wallace vira pra ele, pô, por que você acha que tá esses bandos de X aqui debaixo do número? Tipo assim, são 7X. E ele, não, 7 Bs, porque nos Estados Unidos tem esse negócio de colocar X e bolinha, XO significa beijos e abraços. Aí colocou um monte de X, ele, não, um monte de beijinha, não. 7X, 7 ex. Faz todo sentido, velho. Foi muito bom, isso não tem nos quadrinhos, mas ficou muito bom. Aí por onde ele vai andando, ele vê um monte de X, assim, até o negócio do braço dele lá. Exatamente, quando ele se dá conta disso, que ele vai pra parte do skatista, que é o terceiro, mostra lá que... Mostra uma voz na cabeça dele, 7... Aí nesse momento tem uma cena que aparecem 7x no cenário. Aparecem 2 em cima e o resto... Não, acho que é 3 em cima e 4 embaixo. E derrotando que 3 ele já derrotou e faltam 4 ainda. Porra, eu não lembrava que já chegava a esse nível não, mas pô... O filme é cheio dessas coisas. Tipo, toda vez que aparece um ex, ele faz uma referência ao número dele. Então, por exemplo, o primeiro, ele vai com um dedo apontado para a mão o tempo todo. Ele sempre faz
faz referência a uma única coisa, a uma coisa só. O segundo, ele aponta o dedo usando os 2 dedos pro Scott. Tem o 2 no camarim dele, o 2 na camiseta. O primeiro também, ele tem o símbolo de patente que é só uma, patente só no braço também. Caralho, que foda. E todos eles vão fazer referência ao número de que eles são do ex. Só do Porra, Guinness, agora eu tenho que rever. Eu tenho que rever agora também, toda vez. E no filme também, toda vez que eles derrotam que o Scott derrota um ex, ele ganha quantidade de pontos. Então, o primeiro ex ele derrotou, ele ganhou 1000 pontos. O segundo, 2000, 3000 e assim por diante. Pô, não sabia, velho. Outra parte engraçada de jogo também que eles falam, quando ele derrota o Lucas Lee, que é o skatista, ele ganha um skate de Mithril. Só que ele fala, porra, mas eu devia... Aí ele vira e fala assim, eu devia ter feito a escolha da habilidade de skatista durante a escola. Aí o bicho perde o skate porque ele não tem habilidade de skatista. Ele não tem licença pra dirigir skate. É, alguma coisa assim. Aí ele, tipo, quando vai derrotar a ninja, ele fala, ainda bem que eu upei as minhas habilidades de esgrimista durante a época do ensino médio. Legal. Eu acho, tipo, vai ter essas referências muito boas. Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Até onde eu li, né, infelizmente no quadrinho foi isso. Ele ainda não chegou, de fato, a enfrentar ainda os gêmeos. Quer dizer, que eu reli, né, no quadrinho, os gêmeos. Mas já tava chegando bem próximo do fim. Ele ainda tá nesse, entre aspas, pé de guerra com a Ramona. Mas eu acho legal que a Ramona gosta da simplicidade do Scott. Que ele tava exatamente brigado, assim. Ele tava dormindo na casa da Kim. Aí ele fala, Kim, me faz um favor. Aí depois mostra as duas se encontrando no shopping, conversando pra, tipo, falar do dia a dia, já que a Ramona gosta tanto dela. Aí ele aparece por trás, assim, observando a mesa. Aí quando passa do lado da Kim, olha, nossa, Kim Pines, você por aqui. Ai, quem diria, Ramona, você aqui também. Aí a Ramona, vocês combinaram tudo isso, né? Aí a Kim, infelizmente ele me obrigou a fazer isso. Aí ela começa a rir de toda a situação, aí a Kim tá comendo. Pô, não acredito que isso aqui deu certo. Ela gosta dessa simplicidade idiota do Scott. Eu tinha esquecido desse negócio. Uhum. E ele vive fazendo essas coisas, tipo, são pequenas ações que é legal de se ver, tipo, quando você vê no dia a dia, né? Você fala, porra, ainda existe uma esperança nessa pessoa pra algumas coisas. Acho que a partir daqui a gente vai falar mais do final do filme, que vamos dizer assim, então vamos resumir agora daqui pro final do filme. E no post no site do Cantinho Cash, eu termino explicando. Ou não, né? Vou deixar aqui como adendo pra pessoa poder ler, né, os quadrinhos. Vai deixar em aberto. Bom, no filme, então... Cara, porque o final do filme é... Assim, o filme é muito bom, os cortes são excelentes. Eu não considero um filme datado. Eu ainda acho que é um filme que tranquilamente dá pra assistir hoje. Mas aquele final foi bem marromeno mesmo. Você sabe que no DVD tem um final alternativo, né? Sim? Tem. Eu não cheguei a ver, mas eu fiquei sabendo sobre isso quando eu pesquisei sobre o filme. No DVD, naquela cena final lá, que pra mim, pelo menos é o que eu tava esperando que fosse acontecer, que a Ramona, ela decide ir embora e logo antes você percebe que o Scott e a Knives, eles formam um bom casal, eles ainda têm uma sinergia muito boa. Eles lutam juntos e a Ramona fala, não, vocês dois formam um bom par. Aí ele, eu sei. Porque ele entendeu como se fosse a coisa da luta, dos jogos, que eles sabem fazer as coisas juntos já. E aí no final alternativo, a Ramona vai embora e o Scott, ele volta a ter um relacionamento com a Knives. Mas olha, é porque eu assisti pelo Netflix, né? Pela locadora vermelha. Eu não sabia, velho, que tinha esse final alternativo. Eu tenho que procurar esse final pra assistir. Eu fiquei sabendo só que tem no DVD, mas eu não vi pelo DVD, né? Eu também vou dar uma pesquisada melhor sobre isso. O pior que até o próprio Gideon, no filme, ficou muito raso. Os caras fazem mó caso sobre ele. Ele é só um merdinha ali, tá ali. Não sei não. Ele é rico, ele é influente. Ele é um empresário. E manipulador, porque aparentemente ele manipula toda essa trama do Scott desde da primeira batalha de bandas que eles participam. Porque ele que é o Sr. G, né? É um empresário famoso que é G-Man, o nome dele, que ia estabelecer o contrato com a banda que ganhasse a batalha de bandas. Isso é verdade. É verdade, eles tinham pra assinar um contrato. Se fosse a banda da Enviadas, eles teriam ganhado um contrato só porque são bons mesmo. Eu realmente não lembro disso. Pra mim, no filme, assim, ele fica muito apagado, ou não sei porque eu tava tão preso em algumas outras referências, né, que estavam acontecendo, eu não prestei muita atenção nesse negócio. Mas pra mim ele só aparece, de fato, nessa batalha só com os gêmeos, que ele cria
ele patrocine. E depois ele já tá criando o clube dele lá e faz o contrato, né, com a banda do Scott. E o Scott sai da banda, né? Ele volta pra banda, porque no final do filme, o filme dá a entender que, tipo, ele não volta pra banda, porque ele exatamente sai pra viver a vida com a Ramona. E no final ele, tipo, ele dá aquele motivacional pra banda, de, tipo, não, a banda ficou muito melhor sem mim. Kim, desculpa por tudo que eu fiz. Desculpa por eu ser eu mesmo. E Young Neil, a partir de agora você será conhecido como Neil. Isso foi legal. Ele faz um upgrade no Young Neil. Mas o Sex Bob ele termina no final do quadrinho. Não existe. Tá. Porque no filme a banda existe e ele só sabe. Mas é mais porque a banda acabar é pra mostrar que agora eles estão entrando de fato na vida adulta, né? Terminou essa fase de young adults dele e agora eles vão começar a ter responsabilidades reais. Eu senti isso, né, no quadrinho. E também nada indica de que ele vai ser feliz com a Ramona, né? Tipo assim, eles só se livraram do passado, que é uma coisa que todo mundo uma hora tem que fazer, e aí eles finalmente deram um passo, né, que eles precisavam dar pra começar um relacionamento saudável, mas nada indica de que eles realmente chegaram até o final. Eles podem ter se separado depois. Eu particularmente acho que eles teriam um relacionamento bom, porque como eu falei, no quadrinho você vê mais da Ramona, você sabe como é que ela é, ou como ela expressa, os momentos que ela fica estressada. Claro que ela tem boa parte dos estresses dela tá relacionada ao passado dela, que ela ainda é presa. Mas pro Scott, principalmente que foi ela que fez ele crescer, então acho que eles vão começar a crescer juntos a partir daí. Eu senti mais isso, acho que eles teriam um bom relacionamento sim. Sei lá, como é que o Scott ainda é um tremendo vagabundo, e aí fica foda de viver uma vida adulta com ele. Aí é dela, né? Ela vira e fala várias vezes que gosta dele, né? Que gosta dele por ser desse jeito. Isso aí é bom até os 30, irmão. Aí é com eles, velho. Depois dos 30, você quer alguém que ajude a pagar o plano de saúde. E que lave a luz. O Brian Lee O'Malley falar disso, velho, se tiver um quadrinho aí do Scott depois dos 30, eu particularmente não vou querer ler. Não. Então para, por isso que não pode filosofar, velho. Termina ali, tá bom ali. Quer dizer, não do filme, no filme foi meio merda, mas tá bom ali. Cara, eu gosto da história, eu adoro, na verdade eu não gosto, eu adoro a história, eu acho muito boa, muito divertida, acho que todo mundo devia ler, tanto assistir o filme quanto ler o quadrinho. Eu ainda não vi os quadrinhos, não vi o jogo, mas tenho muito interesse, então vou atrás deles, e o filme eu recomendo pra todo mundo que tá ouvindo aqui nosso podcast, é um filme excelente, vocês podem dar um voto de confiança. É um filme já meio velho, mas ele não tá datado. Como eu falei, ele é um filme de 2010, mas eu reassisti ele recentemente, cara, eu não senti ele datado. O Tilapia reclamou de alguns efeitos especiais dele, mas eu não senti ele nem um pouco datado. Eu já vi os efeitos especiais dele parecem excelentes, ainda mais porque o objetivo deles não é ser realista, é exatamente parecer uma coisa de jogo mesmo. Então... É caricato. Ficou caricato, eu gostei. As coreografias de luta são excelentes. São excelentes. E chega a ficar a dúvida, mano, será que é o Michael Cera que tá lutando ali? Não é um dublê muito bem, cara. É o dublê, filho. Óbvio que é o dublê. Todo mundo sabe que é o dublê. Talvez o Capitão América seja o Capitão América, mas o resto eu tenho certeza de que são dublês. Mas eu acredito também que se... Aí, tá aí pra quem quiser pagar, né? Se eles quisessem fazer a série, tanto animada quanto live action, cara, a empresa com certeza ia rachar de ganhar dinheiro, velho. Dava pra fazer, tipo, 1 ou 2 temporadas tranquilamente, velho. Sem pane, velho. Também acho. Acho que tem muita história aí pra 1 ou 2 temporadas. Ih, cortou. Bitch. Cortou aqui, posso. Agora tô ouvindo. Eu não vou repetir, não. Vai, segue o baile.